Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma crônica da tarde. E você, como está? Tudo bem? Como é que vai sua família? Louvado seja Deus. Que bom estar aqui com você. De antemão, já convidar você para fazer aquelas três coisinhas importantes que eu sempre chamo aqui a atenção de vocês, né? A você que não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, clica lá nele, inscreva-se. Em segundo lugar, o que é que você tem que fazer? Muito importante também. Em segundo lugar, preste atenção. Clicar no sininho de notificações. Isso, clica aí no sininho de notificações para o YouTube sempre comunicar a você que tem coisa nova, né? Chegando aqui no canal. Em terceiro lugar, deixa o seu joinha. Isso vai ajudar muito, muito, muito aqui o nosso canal. Eu estava há pouco lá na Rádio Maranata, no estúdio lá da nossa 103,9, falando sobre a igreja como um corpo. E eu vou estender esse assunto, tanto no rádio quanto aqui, para a gente entender um pouco sobre a igreja como um corpo. Paulo vai falar disso em Romanos, Paulo vai falar isso em Coríntios. Paulo está sempre tratando a igreja como de fato a igreja é, um corpo, né? E eu quero convidar você para a gente fazer uma leitura, Romanos 12, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 5, se você puder, abra comigo sua Bíblia, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 5, que diz assim: assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros e cada um está ligado a todos os demais. Olha, essa tradução da Bíblia aqui eu acho espetacular. Eu vou repetir. Assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele. Eu já quero parar por aqui. Veja que Paulo diz: assim também é com o corpo de Cristo. E Paulo diz: todos nós somos parte integrante dele. Veja que Paulo primeiro me diz que eu estou ligado a um corpo. Que corpo é esse? Aí é onde entra toda a questão que eu estou debatendo com vocês, que a gente está aprendendo com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, corpo não é, preste muita atenção nisso que eu vou falar, corpo espiritual, ela não é uma organização, é um organismo. Claro que todo corpo não deixa de ser uma organização, mas isso é secundário. Em se tratando do corpo de Cristo, o que é prioridade não é a organização, é o organismo. Guarde isso sempre com você. Nós fazemos parte de um organismo vivo. Hoje nós temos um problema muito sério quando a gente fala de igreja como corpo, porque as pessoas querem inverter a ordem dos fatores. Quando a gente fala de corpo de Cristo, a primeira coisa que a pessoa pergunta é: de que igreja você faz parte? Eu acho que você já deve ter ouvido essa pergunta, se não, eu acho que só eu ouvi até hoje, né? Mas as pessoas sempre, quando encontram a gente na rua, em qualquer lugar, a primeira coisa que a pessoa pergunta é: de que igreja você faz parte? Você faz parte de que igreja? Você é pentecostal, é reformado? O que é que você é? E isso é um conceito equivocado. Porque Paulo está dizendo que eu faço parte de um corpo, é de um organismo. Organização, repito, é algo secundário. Organização é CNPJ, organização é placa, organização é cor, organização é um monte de coisa. Mas o principal que Paulo fala não é a organização, é o organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Paulo vai dizer assim, olha só, vamos voltar para o texto. Assim também é com o corpo. Que corpo é esse? Paulo diz o corpo de Cristo. E ele diz algo aqui ainda mais espetacular. Todos nós somos parte dele. Olha só, Paulo diz, todos nós somos parte dele. Paulo não está dizendo, olha,
só a igreja A faz parte do corpo, só a igreja B integra o corpo, não. Paulo diz, todos nós somos parte dele. E olha que Paulo era uma pessoa que conhecia muito. E eu acredito que Paulo trata dessa igreja, ou a questão da igreja como corpo, porque Paulo conhecia as diferenças em vários aspectos desse corpo. Paulo fundou igrejas, aliás, Paulo foi o maior bandeirante do evangelho. Paulo foi o maior plantador de igrejas do cristianismo. E quando Paulo fala de corpo, Paulo faz uma definição maravilhosa da igreja como corpo, porque quando a gente olha para o nosso corpo, a gente entende que cada função, cada parte do nosso corpo tem uma função específica. Entende? Cada parte do nosso corpo tem uma função específica. Por exemplo, o que é para o pé fazer, ele faz muito bem. A mão pode até se atrever a fazer, mas nunca vai fazer igual ao pé, porque o pé ele foi constituído com uma finalidade. Os braços, da mesma forma. Os olhos, semelhantemente. Cada um foi constituído no corpo para uma finalidade. E, consequentemente, quando eu falo isso, quando eu afirmo isso, outra grande coisa eu aprendo. Ora, se o corpo foi constituído em partes, e essas partes, cada uma tem um propósito, uma finalidade, consequentemente, tudo, absolutamente tudo, é importante no corpo. Experimente um dia perder o dedo midinho do seu pé. E você vai dizer assim, rapaz, nunca imaginei que esse dedo fosse fazer falta. É pequenininho, né? Olha pro teu pé e você vai ver o dedo midinho, bem pequenininho. Experimenta um dia perder ele, para tu ver se não vai fazer falta no pé. Porque tudo é extremamente importante dentro do corpo. Tudo no corpo é parte integrante, tem sua finalidade, foi estabelecido, foi colocado ali para um propósito. Da mesma forma que coisas simples têm suas finalidades na nossa vida, são importantes. É ou não é? Por exemplo, eu olho para uma agulha de costurar. Para mim é algo assim muito simples. Mas uma agulha na mão da minha mulher que sabe fazer crochê, quando ela coloca a linha lá, meu amigo, se transforma numa utilidade e acaba produzindo uma arte tão bonita. Percebe que cada um tem uma importância no corpo, cada um tem uma finalidade no corpo. E Paulo vai dizer, todos nós somos parte dele. E ele vai dizer, e cada um de nós é necessário para fazê-lo. Ou seja, eu não posso excluir ninguém, porque todos são importantes. Entende? É por isso que nós temos essa... E Paulo fala isso com muita propriedade, essa multiforme graça de Deus atuando no corpo. Você vê como é bonito, né? A forma do Espírito Santo agir em culturas diferentes, em povos diferentes. Você vê, por exemplo, o momento do ofertório na África é uma coisa linda de se ver. Os irmãos vão entregar a oferta, um pula daqui, o outro pula de lá, o outro vem dançando, o outro vem rodopiando. É a forma que eles têm de louvar a Deus no momento da oferta. Aí você chega em Jerusalém, já é completamente diferente. Talvez na sua igreja, na minha, seja um momento completamente distinto, mas para eles é a melhor maneira que eles acharam, que eles têm de adorar a Deus na hora da oferta e na hora da entrega dos dízimos. E Deus recebe do mesmo jeito. Por quê? Porque são partes integrantes de um corpo, da igreja mística de Cristo, do corpo místico de Cristo. Cada um tem a sua função no corpo. Agora, eu querer que a boca faça a mesma coisa que o pé, eu não vou conseguir nunca. Eu querer que os braços façam as mesmas coisas dos pés, não tem como, porque cada um foi estabelecido, constituído para uma finalidade diferente. Agora, o bem-estar, qual é? É o todo, é o corpo. E aí Paulo vai dizer, e cada um de nós é necessário para fazer o completo.
cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Ou seja, cada um é importante naquilo que faz dentro do corpo. E eu não posso criticar, eu não posso, e é por isso, irmãos, que muitas vezes eu me entristeço. Eu me entristeço. Porque fazendo uma analogia do corpo, se você passar por alguém e ver ele com um martelo na mão, dando uma martelada no dedo do pé, o que é que você vai dizer? Esse sujeito é doido. É ou não é? Esse sujeito não gira bem da cabeça. Se você passar e ver alguém com uma faca na mão cortando alguma parte do seu corpo, o que é que você pensa logo de imediato? Rapaz, essa pessoa não gira bem das ideias, não. Porque ele está agredindo o seu próprio corpo. É interessante que quando a gente traz isso para o reino espiritual, quando a gente traz isso para o corpo, igreja como corpo, é uma das coisas que eu mais vejo, é isso. Eu não sei você, mas eu vejo muito isso. O corpo se mutilando, o corpo se agredindo. Como é que pode? Como é que eu posso pegar um alicate para estar aqui, ó, puxando meu próprio dedo, tentando arrancar meu próprio dedo? Não faz sentido isso. Só que, quando se trata de igreja, o que a gente mais vê por aí é isso. Um dia desse, eu estava no YouTube vendo 3 camaradas atrás de compartilhamento, visualização e inscrição, criticando pastor e criticando igreja. É incrível uma coisa dessas. Você não vê isso acontecer no Islã. Pode procurar no YouTube um canal de algum influencer islâmico criticando eles em si. Você não vê isso. Você não vê isso no catolicismo. Mas dentro da fé evangélica, o que a gente mais vê é esse tipo de coisa. É um que persegue o outro. É um que diz, não, ele não é meu irmão, é meu primo. É um que diz, não, ele é crente, mas a minha igreja ainda é mais crente do que a dele. Entende como a coisa é? Isso é muito sério, sabe o que é isso? É o corpo se degladiando entre si. É o corpo dando martelada no próprio corpo. Como é que pode uma coisa dessas? Como é que a gente vai crescer em unidade se a gente enfrenta esse tipo de coisa? Amanhã eu vou voltar a esse assunto, que é um assunto que a gente vai dar, né, por dosagem homeopática. E a gente vai falar o que está na palavra. Amanhã eu vou continuar com esse texto aqui de Romanos. Amanhã a gente vai voltar a esse assunto para a gente aprender e a gente entender que eu e você somos corpo. Por exemplo, aqui na rádio, eu vejo o corpo se manifestar de uma forma tão bonita. Porque aqui eu tenho crentes da Assembleia de Deus, de Pernambuco. Nós temos crentes aqui da DCeara. Nós temos crentes aqui da Igreja da Graça. Nós temos crente aqui batista. Nós temos crentes aqui. Temos até pessoas da Igreja Católica que trabalham aqui na rádio. Mas todos nós se respeitamos, convivemos. É ou não é? Então isso é muito importante. Na nossa caminhada nós temos que entender que somos corpo. E eu dizia no rádio hoje uma coisa que eu vou dizer aqui. Se prepare para no céu você ter muita surpresa. Porque a chave do céu não está na minha mão. Não está na mão do diácono Edival. Não está na mão de João Gabriel. Não está na mão de Wanda. Não está na mão de Fábio. Os céus é do Senhor. E se prepare que no céu a gente terá muita surpresa. Mas rapaz, fulano aqui porque o dono do céu não é você, não sou eu. Mas rapaz, aquela pessoa está aqui. Pois é, meu irmão. Chegou, né? Tá vendo aí? É porque o céu não é meu nem é teu. E Paulo vai falar da multiforme sabedoria de Deus que age de todas as formas, de todas as maneiras. Uma vez chegaram para Jesus os discípulos incomodados, né? Mas, Senhor, encontramos um grupo ali que estava expulsando demônio em teu nome, falando do evangelho do reino de Jesus. Disse, ei, deixa eles fazerem isso. Deixa eles lá. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Mas os discípulos já começaram a chegar e dizer, ei, mestre, esse evangelho aqui é patenteado. Esse evangelho aqui está no cartório registrado. Então, esse evangelho aqui tem uma total autonomia sua. Esse evangelho aqui foi o Senhor que instituiu e o Senhor passou para a gente, hein? Ninguém aqui pode fazer um Ctrl-C e um Ctrl-V, não. Jesus disse, ei, deixa eles lá pregando, deixa eles lá expulsando demônios.
Porque quem não está com a gente está espalhando, está com outros. Quem comigo não ajunta, espalha. E você vai ver que em todo o decorrer, ou pelo menos em boa parte do decorrer da história da igreja, a gente vê esse tipo de coisa. Pessoas querendo se apropriar para si, querendo se apropriar do evangelho. E isso mudou? Que mudou o quê? O tempo é que passou, mas continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ah, se não estiver dentro da nossa igreja, se não fizer parte da nossa denominação, e em momento algum a Bíblia fala disso. A Bíblia fala de organismo. A Bíblia fala de corpo. Mas, irmão Íbio, o senhor acha que a denominação, a instituição, a organização, não tem que haver respeito? Tem que ter respeito. Tem que congregar, tem que amar o seu pastor, tem que viver debaixo de uma autoridade espiritual. Agora nós temos que entender o que é que Deus de fato coloca como prioridade. Há muitas coisas importantes, mas há algumas que são prioridade. Muitas coisas são importantes, mas algumas são prioridades. E Deus olha para a prioridade. Entende? Então nós temos que entender isso. A instituição é boa, é importante, mas a gente não pode trocar o quê? Os papéis, inverter as posições. Entende? O que está em jogo aqui é o corpo. O que eu tenho que cuidar e preservar é o corpo. E muitas vezes a gente não consegue assimilar isso. Para muita gente, mais importante é a roupa que veste o corpo. Não, mais importante é o corpo. Para muita gente, mais importante é o shampoo. Não, é o cabelo. Para muita gente, o mais importante é o perfume. Não é o corpo. Porque nada disso vai fazer sentido se o corpo não existir. Entende como isso é importante? Entende como nós temos que aprender isso? Mais importante é o corpo. Mais importante que a organização é o quê? O organismo. É isso que nós temos que preservar. É isso que nós temos que ficar atentos. Amém? Amanhã eu vou voltar a esse assunto aqui. Tanto aqui no canal do YouTube, quanto lá na rádio Maranata, tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigado a todo mundo que sempre está aqui antenado no sistema Maranata de comunicação, pela internet, pelas ondas do rádio. Que Deus abençoe você. Um bom almoço, uma ótima tarde. Permitindo Deus, amanhã a gente volta. Um abraço, até lá.